Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Jovem Cristão. E hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração a respeito da palavra de Deus, que é na Bíblia trazida como uma espada afiada. Em concordância com isso, certo dia, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu estava assistindo aquele anime que eu já citei a vocês, que é Demon Slayer. E nesse episódio, o Hashira Tokito, ele traz para sua casa um ferreiro. E por que ele traz um ferreiro? Porque ele percebe que quando o ferreiro tá, a espada dele tá sempre afiada. E aí, com relação a isso, do episódio, eu li, acho que no mesmo dia ou na mesma semana, o versículo que está em Hebreus 4, no verso 14. 14 não, perdão, desculpa. É no verso 12 que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e intenções do coração. E ali, Deus foi falando ao meu coração. Porque para que serve uma espada afiada? Se não, no caso do Tokito, para destruir os inimigos com maior facilidade, já que uma espada afiada é uma espada mais eficaz, como o próprio texto diz. Ela tem um resultado esperado. E quando Deus diz uma espada afiada aqui, não só no caso do Hashira, de penetrar o mais profundo somente. Mas o texto diz no final, mas para julgar os pensamentos e as intenções do coração. E é com esse sentido hoje que eu quero falar a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve para analisar o que existe de mais profundo dentro do nosso ser. Porque a gente se julga ser muito santo às vezes. A gente julga que o outro, ele é o pior dos pecadores, como os fariseus faziam. Que batiam no peito e falavam, não, eu dou o dízimo da salsa, da hortelã, do coentro e o que mais que eles tivessem, eles davam o dízimo. Mas aonde estava o coração dos fariseus? Se não distante de Deus, criando leis e regras que nem eles mesmos seguiam. E Deus, ele quer identificar através da palavra dele o que existe no nosso coração. Não só identificar para ele mesmo, porque ele já conhece o nosso ser por completo, mas mostrar para nós o que existe dentro de nós. O que nós carregamos, o que existe dentro do nosso coração. Porque, como o próprio Jeremias declarou, o coração do homem é enganoso. Como é que a gente confia num coração que é enganoso e que planeja o mal, A gente tem que confiar em Deus porque Ele é a única verdade que existe. E Deus foi falando isso no meu coração, que a espada, a palavra de Deus, ela serve com esse propósito de identificar o que existe no mais profundo do nosso ser. O que existe dentro de nós? O que nós carregamos dentro do nosso coração? E todas as vezes que nós temos o nosso momento com Deus, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus ou nós oramos, nós temos que tratar a palavra de Deus como essa espada. Uma espada que vai revelar e não só isso, vai nos instruir, nos repreender, nos corrigir e nos ensinar a respeito daquilo que deve ser melhorado e mudado em nós. Paulo diz isso para Timóteo, olha, a palavra de Deus, ela serve para repreender, ela serve para corrigir, ela serve para instruir, para ensinar, para você aprender a como deve ser feita, as boas obras.
E com isso, nós entendemos o quê? Que quando nós lemos a palavra de Deus, nós nunca devemos olhar apenas as coisas boas que Deus tem para oferecer para nós. Não só para o nosso próprio benefício, mas analisar também as coisas ruins que existem em nós, que precisam ser tratadas e que precisam ser mudadas, que precisam ser corrigidas. É deixar a palavra de Deus confrontar as inverdades que existem em nós. Todas as vezes que você for ler a palavra, eu sempre aprendi isso com um grande pastor. Sempre que você vai ler a palavra de Deus, você precisa deixar ela confrontar, deixar ela mostrar que você não é tudo isso que você pensa ser. Que a palavra de Deus, ela tem que mudar o seu coração, transformar a sua mente, mudar a sua história. Então, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, todas as vezes que eu entro dentro do meu quarto para ler a palavra de Deus, eu leio ela com um olhar assim, o que Deus quer mudar em mim hoje? E hoje lendo um texto que está lá em 1 Samuel, depois de o povo receber a arca, de volta, porque os filisteus tinham roubado a arca, e ela é devolvida, porque na terra dos filisteus ela causou muito dano. Muitos foram castigados com tumores, até o próprio deus Dagon se rendeu à arca de Deus. E conta que quando a arca ela chega em Israel, ela chega por Bet-Semes. Mas aquele povo, eles se deixam vencer pela curiosidade e pelo descaso à presença de Deus, que quando a arca ela tá pertinho dos homens, eles vão lá e dão uma olhada. E essa olhada causa para eles morte, porque eles se esquecem que Deus não é um Deus qualquer. Deus não é o Deus de Dagon, não é o Deus de Astarote. Ele é um Deus santo, ele é um Deus poderoso. E o povo tratou a arca de Deus com descaso, tratou a presença de Deus com descaso. E mais para frente, Samuel ele declara para o povo, a partir lá do capítulo 7, no verso 3, que diz: E Samuel disse a toda a nação do Senhor, de todo o coração: livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. E assim os israelitas se livraram dos baalins, dos postes sagrados, e começaram a prestar cultos somente ao Senhor. Aqui a gente vê que Deus usa o profeta Samuel, o sacerdote, juiz Samuel, para instruir aquele povo. E Samuel era porta-voz de Deus. Então a palavra que vinha de Samuel era a palavra vinda de Deus, do próprio Cristo. E quando Samuel ele fala com aquele povo, ele fala: olha, Deus conhece que vocês têm servido a Ele com descaso, porque vocês não servem somente a Ele, não se entregam totalmente somente a Deus. Vocês se entregam também a Baalins, vocês também oferecem sacrifícios a deuses estrangeiros. Então, Deus sabia que o coração do povo estava dividido, sabia que o coração do povo tratava Ele com descaso, tratava a presença dEle com descaso. E isso revelava para Deus. Mas Deus precisava mostrar para aquele povo o pecado deles e tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. E aí ele, através da vida de Samuel, ele vai e confronta o povo. Olha, vocês precisam mudar. Vocês precisam abandonar os deuses estrangeiros. Vocês precisam abandonar os postes de adoração e culto a outros deuses. E com isso o povo, eles abandonam e ali Deus começa a agir, porque até então os filisteus estavam vencendo as batalhas contra o povo de Deus. Mas a partir do momento em que eles deixaram os deuses estrangeiros, em que eles deixaram
e se livraram de seus deuses, Deus começou a lutar as batalhas deles. E ali eles começaram a vencer. Por quê? Porque eles se dispuseram a ser confrontados pela palavra que Deus deu através de Samuel e terem seu coração transformado e mudado. E muitas vezes nós não nos deixamos ser confrontados pela palavra de Deus. Nós não nos deixamos ser mudados pela palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus só no bom sentido. Que as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre nós. Mas nós nos esquecemos de que nós precisamos ser mudados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é disciplina, é correção, é mudança, é confronto. E essa revelação que Deus traz, essa disciplina que Deus traz, não é para a nossa morte, mas é para trazer vida e esperança. Porque muitas vezes nós precisamos mudar muitas coisas para viver coisas extraordinárias em Deus, mas porque o nosso coração está preso e não quer se deixar ser confrontado e mudado, a gente não vive todas as bênçãos que Deus tem preparado para a gente. E isso a gente vê nessa história, né, de 1 Samuel, que se o povo não tivesse deixado os deuses, não tivesse se deixado ser confrontado pela palavra de Deus, eles não teriam vencido as batalhas, não teriam nem conseguido retornar às terras que os filisteus tinham tomado deles. Então veja se você tem lido a palavra de Deus como um livro de eu vou prosperar, eu vou ser abençoado, eu vou ter muitas terras, muitas vitórias. Não que isso não seja algo do coração de Deus para nós, mas nós também precisamos muitas vezes nos deixar ser confrontados. Como a própria palavra de Deus diz, que está limpo, limpe-se mais. E nós nos limpamos através da palavra de Deus, né? Porque a limpeza traz mudança, traz uma reconstrução total. Então, quando você lê a palavra de Deus, deixa ela confrontar o seu coração, deixa ela transformar a sua vida, deixa ela mudar a sua mente, porque é para isso que Deus traz a sua palavra, para que a nossa mentalidade seja mudada, para que o nosso coração seja mudado. E eu quero terminar declarando o que o salmista diz no Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me conduz por veredas de vida eterna. Se há algum caminho mau, se há alguma coisa que exista dentro de nós que precisa ser mudado, deixe ser mudado, para que assim nós possamos andar em veredas que nos levem à vida eterna. Amém? Obrigado por assistir mais esse episódio e vão ter mais. Eu espero que você acompanhe aí. Obrigado. Curta o nosso podcast e deixe aí seu comentário. Tchau, tchau.